Olá pessoal, voltamos aqui de novo, certo? É, Vamos aqui para a continuação, onde a gente começa a falar dos riscos químicos, os riscos químicos. Então, assim, essas imagens elas são bastante assombrosas, né? É claro que aqui essa primeira imagem do cara com bolhas aí e tal, eu acredito que seja meramente ilustrativa, né? Ela está bastante... Você encontra essa imagem com certa facilidade, né? Muito embora eu aqui, enfim, acredite que é mais para efeitos gráficos do que uma imagem real, apesar disso poder acontecer sim, certo? As imagens da malformação aí nessas crianças é uma imagem real, que a gente vai debater logo mais, né? Quando a gente for falar de teratogênese. Essa imagem do olho comprometido também é uma imagem real, e inclusive é objeto de uma defesa que eu tenho, que é o poder que uma gota tem de estragar a vida de uma pessoa, certo? E essa outra imagem de uma ferida aberta e tal, também é uma coisa que a gente vai bater aqui, também é uma imagem que não é ilustrativa, é uma imagem real, tá? Mas vamos aqui. A gente vai falar agora de risco químico, né? Então, assim, são provocados por substâncias que possam penetrar no organismo pela via respiratória ou serem absorvidos pelo organismo através do contato com a pele ou ingestão. Então, são exemplos de risco químico as poeiras, os fumos, as névoas, as neblinas, os gases ou vapores e substâncias químicas ou compostos. Veja bem que dentro de um laboratório o que a gente mais lida são com as substâncias químicas ou compostos. Mas os gases e vapores, as neblinas, as névoas, os fumos e as poeiras são materiais químicos também bastante perigosos. E é justamente deles que a gente vai falar agora, tá bom? Então, para a gente avaliar alguns riscos químicos, a gente faz uso de alguns pictogramas, né? Esses pictogramas são desenhos informativos, né, que caracterizam alguns riscos dos reagentes que a gente utiliza no laboratório. Esses pictogramas, eles estão de acordo com uma coisa chamada Sistema Harmonizado Globalmente para Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, que é o nosso GHS. O GHS é um sistema harmonizado que possui significado amplo e global. Ou seja, essa mesma imagenzinha que você está vendo aqui existe em um frasco de reagente químico lá no Japão, que existe em um frasco de reagente químico lá na Mongólia, que existe em um frasco de reagente químico lá em Vladivostok. Você está entendendo onde é que eu quero chegar? É um sistema global. Isso daqui é feito justamente para que o usuário veja o frasco e já saiba quais são as características mais assim latentes do produto químico. Então esse primeiro aqui, se você for verificar, ele é um oxigênio, ele é um oxigêniozinho aqui e tem uma espécie de chama aqui na superfície. Sempre que eu vejo esse símbolo aqui, eu imagino o oxigênio virando Super Saiyajin, entendeu? Ou seja, está aqui o oxigênio e está aqui o cabelinho dele aqui e tal. Mas assim, esse oxigênio com o cabelinho aí, ele caracteriza uma espécie oxidante, que é uma espécie rica em oxigênios, ou uma espécie capaz de oxidar uma outra espécie que está do lado. Ou seja, uma espécie que é capaz de fornecer oxigênio para algumas das espécies que estão ali próximas a ele. E só por ele ser um agente oxidante, eu já consigo saber o que é compatível e definitivamente o que é que eu não devo colocar perto desse agente. Certo? Tudo bem? Então, se alguém aí já ouviu uma palavra, ou quer dizer, se alguém aí já ouviu um reagente chamado metabisulfito de sódio, ou permanganato de potássio, ou cromato de potássio, ou dicromato de potássio, são espécies ricas em oxigênio que podem vir a causar sérios problemas na oxidação de seus coleguinhas, com a oxidação
de produtos químicos que estão ali do lado. Um outro camarada, um outro pictograma que a gente avalia é esse aqui, é o fogo. Não confunda agente oxidante com agente inflamável, eles são diferentes. Então, assim, o agente inflamável são autorreativos, pirofosfóricos, emitem gases inflamáveis e inflamáveis. Isso daqui discrimina todos esses tipos de reagentes aqui. Esse outro pictograma, o da direita, denota uma espécie de esfera e como se ela estivesse explodindo, né? Como se estivesse explodindo, liberando vários projéteis, né? Esse pictograma caracteriza os explosivos, né? Aqueles que reagem de maneira violenta e de maneira rápida. Então, todo produto na química que reage de maneira rápida, com elevada taxa de expansão gasosa, é chamada de agente explosivo, certo? Agentes explosivos são caracterizados por reagir violentamente, de maneira rápida, com muita emissão de energia e gerando gases que se expandem numa velocidade absurda, certo? Outros pictogramas, nós temos aí a caveirinha, que é o da toxicidade aguda. Esse da caveirinha também traduz para a gente um sinônimo de veneno. Então, toda vez que vocês verificarem uma caveira em um reagente químico, saiba que aquilo ali é veneno. Aquilo ali tem uma toxicidade aguda severa. Não confunda esse símbolo, esse pictograma da caveirinha, com o símbolo para acidentes, né? Aquele lá da classe azul, né? Aquilo ali é acidentes de forma geral. Esse aqui não, é o pictograma que denota uma espécie extremamente tóxica, certo? Esse outro aqui do meio, ele é o agente corrosivo e é fácil de verificar pelo pictograma o que é que ele quer dizer. Eu tenho uma barra ali onde o reagente cai e faz um buraquinho na barra, ou então eu tenho a mão do sujeito onde o reagente cai e deixa um buraquinho na mão do sujeito, né? Esse outro aqui da esquerda, na minha opinião, é o pior dos símbolos, certo? Na minha opinião, ele deveria ser mudado, porque ele denota gases sob pressão. Gases sob pressão. O que ele quis dizer com esse símbolo são ampolas que carregam ali algum gás pressurizado dentro, ou ainda um cilindro de gás deitado ao chão, certo? Ou seja, nas duas hipóteses o desenho é um pouco infeliz na minha avaliação, por não traduzir de maneira eficiente qual é o significado. Mas quando vocês verificarem esse tipo de emblema em algum reagente, saiba que isso daí significa gases sob pressão. Isso aí já te disse que você não pode abrir esse cilindro de maneira abrupta. Você tem que ter relativo cuidado para evitar o tombamento de algum cilindro ou alguma coisa que carregue esse tipo de pictograma, certo? Outro, aí a gente vem para esse símbolo que é bastante presente nos reagentes químicos, que é esse da esquerda, mostra o corpo de uma pessoa, né, com uma espécie de símbolo que é como se tivesse algum símbolo agressivo, denota também uma certa respiração e denota também que alguma coisa está se alastrando dentro da pessoa. Pois é, esse é o símbolo para o carcinogênico, que é aquela substância que pode provocar câncer, ou definitivamente cancerígena, ou com aquela suspeita de que é cancerígeno. Esses dois tipos carregam esse tipo de emblema. Ou seja, aqui a gente tem para esse símbolo, ele caracteriza os carcinogênicos, os sensibilizantes à respiração, aquele que possui toxicidade à reprodução, toxicidade em algum órgão específico ou até mutagenicidade. Até dano ao DNA, até para espécies que causam dano ao DNA, eu também posso utilizar esse tipo de pictograma. Eu tenho ainda a arvorezinha com peixinho morto aqui do lado, que é o perigo para o meio ambiente. E eu também tenho aquele pictograma que caracteriza espécies irritantes, sensibilizantes e toxicidade aguda, perigoso. Ou seja, essa exclamação, ela
ela é bastante utilizada em vários frascos de reagente, pois assim, tem para todo e qualquer reagente que cause algum tipo de irritação ou sensibilização à pele, eu vou utilizar esse símbolo de exclamação. E agora a gente vai dar uma pausa aqui nesses riscos, né? Porque a gente vai falar agora de EPI, então é aqui, nesse exato momento, que a gente dá mais uma pausazinha para a gente entrar em um novo assunto.